Olá pessoal, meu nome é Jacena, eu sou acadêmica do 5º período de Letras Português aqui no campus Almenara e hoje nós temos o nosso primeiro episódio do podcast da Unimontes Almenara, que tem como tema diversidade geracional, um tema muito abrangente que inclui também a universidade. Esse assunto está presente em todos os lugares, inclusive nas universidades, e hoje nós estamos aqui na biblioteca do nosso campus para discutir um pouquinho sobre esse assunto. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Diversidade geracional é a convivência de pessoas de diferentes idades e diferentes gerações no mesmo ambiente. E isso pode ocorrer tanto na escola, quanto na universidade, no trabalho e também na sua família. E vale ressaltar que cada geração tem seu jeito de pensar, de se comunicar e de se relacionar, de acordo com o tempo em que cresceu. Sem muita enrolação, vamos ao nosso podcast. Para essa conversa de hoje, eu recebo aqui dois convidados muito especiais, dois acadêmicos do curso de Letras aqui da Unimontes, o Plínio Rodrigues Lima e a Ana Paula Gavião. Oi, pessoal! Apesar de eles terem idades próximas, eles são de gerações diferentes, o que traz visões diferentes para dentro da universidade. E logo mais vocês vão ver um pouquinho sobre isso, viu, gente? Então, gente, para começar, eu gostaria de saber, vocês acham que existe uma diferença de mentalidade, de comportamento dos jovens que tem pouca diferença de idade? Então, Jade, é uma pergunta bem interessante e complexa. Eu, por exemplo, eu vim da época do Orkut, da MSN, as formas de comunicação. Ao meu ver, nós tínhamos mais contatos com os livros e tudo mais. Hoje, os jovens têm a tecnologia e são bem mais a ponta do que antigamente. Mas isso é uma forma ruim? Não. Eu acho que a tecnologia, ela abraça muito também os livros. E unidos, tanto eu aprendo muito, como o Plínio também ensina muito. Então, são ambas as partes. Isso é uma parceria maravilhosa. Todas as vezes que eu penso sobre isso de mentalidade e diferença de comportamento, eu gosto de pensar muito no contexto social. Porque, às vezes, quando o jovem ele é inserido em múltiplas coisas, por exemplo, tem acesso a uma boa educação, tem acesso, por exemplo, consegue conciliar os estudos, chega em casa consegue estudar, chega em casa consegue fazer as coisas tranquilamente, pode praticar esportes, enquanto outros jovens não têm essa flexibilidade, essa facilidade. Eu penso que a diferença de mentalidade é muito grande, sabe? Porque esses jovens que muitas vezes, em muitas situações, não têm acesso, né, às escolas, mas têm um acesso desde cedo enfim, a diversas coisas assim que atrapalham esse caminho, não tem jeito que vai ficar defasado. A mentalidade, uma coisa ou outra, vai ficar com uma dificuldade maior, entendeu? Então eu acho que tem essa diferença. Apesar de, por exemplo, eu poderia ter aqui na faixa dos 20 e a Ana Paula ter também na faixa dos 20. Mas se o nosso contexto social for diferente, acredito que nossas mentalidades seriam diferentes. Porque o nosso acesso em muitas situações seria reduzido. Por exemplo, eu poderia ter um acesso maior e a Ana Paula ter um acesso menor. Então, obviamente, nossas mentalidades, nosso jeito, nossa esperança para o futuro vai ser diferente. Às vezes eu vou crescer pensando em muito e a Ana Paula crescer pensando em nada. O jovem que ele vem da periferia e o jovem que ele vem ali, por exemplo, numa situação de Enem, né? Uhum. Que ele vem ali de cima, a forma de estudo, de inserimento, as oportunidades, não tem como eu comparar. Então, por isso que eu também sou muito a favor da questão das cotas, de tudo. Porque não, às vezes a mesma 24 horas que eu tenho, não é a mesma que você tem. Desde o trânsito, se você tem um carro particular, se você tem uma realidade de estudos de um vestibular, de um cursinho e eu não tenho. Então, não que seja impossível, mas os passos são maiores, são mais difíceis. Mas eu costumo dizer isso, que é uma coisa que acaba abraçando a outra. Seria muito bom que todos tivessem essa mesma equidade de oportunidades. Mas eu falo que hoje os jovens eles têm mais oportunidades, não só em questão à internet, acesso a tudo, se for comparar antigamente. Não que antigamente fosse difícil, mas eu falo que hoje, graças a Deus, é um pouco mais fácil em algumas coisas. Muito interessante, muito bem pontuado por vocês. Gostaria de saber se vocês veem essa diferença em uma geração passada e em uma geração nova, que é essa geração que está entrando aqui agora.
segundo período de pedagogia, quarto. Vocês notam essa diferença aqui dentro da universidade? Sim, com certeza. Eu falo que é totalmente diferente, parece que é até aquele meme. Eu entrando na universidade, primeiro período, eu no 8º período. Porque nós vemos que todo mundo quando entra aquela coisa e tudo mais, aquela empolgação, mas quando você vai passando com o tempo, por exemplo, alguns alunos entram na escola, só tem ali o estudo, depois ele já entra no trabalho, já entra mais coisas, entra estágios. Então, querendo ou não, é uma forma diferente de tudo, de se ver, de se viver. Os tempos são diferentes. Uma coisa talvez me choque, não choque o Plínio. Eu falo que hoje em dia os jovens, eles vêm com uma palavra, com uma resposta, com tudo mais pronto, com um não melhor, com mais desenvoltura maior, porque são mais preparados. Parece que hoje os jovens têm uma luta maior, é uma questão bem maior. Sim. Eu vejo que hoje em dia a gente tem sofrido muito com essa questão do mal do século, essa questão da ansiedade, da preocupação excessiva com as coisas, sabe? O tempo hoje está muito corrido, cada um tem seu tempo, mas parece que o tempo de todo mundo é igual, porque gera aquela cobrança, entendeu? Desde quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu sempre busquei participar muito das coisas, eu tinha muito incentivo dos professores, mas nós, como acadêmicos, quando a gente começa a entrar no estágio, a gente vê que não são todos esses alunos que têm esse acesso, né, aos professores. Às vezes os professores, por cansaço mental, cansaço físico, às vezes também não tem esse pensamento, às vezes nem é intenção, não falo que seja intenção, mas eu falo que seja esse pensamento de olhar para o aluno e trazer ele um pouco, sabe, para si. Então, quebrar a realidade. Eu sempre tive esse acesso de ter professores que me convidam, que falam, Plínio, participa disso, eu queria que você falasse. Então, em todos os âmbitos, eu sempre fui muito participativo. Quando, às vezes, eu vejo um aluno que é mais retraído, eu sinto eu sinto aquele choque, sabe? É realmente aquele choque de, poxa, eu sempre falo, sabe? Eu sempre vou à frente, só que aí a gente tem essa reflexão, é automático. Você dá aquele choque de realidade, mas aí você tem aquela reflexão de que outros alunos não tiveram essa mesma disponibilidade, né? De professores, pelos corredores, às vezes a gente vê alunos um pouco retraídos, né? Eu só quero ficar nos bastidores, sabe? Então a gente nota, e isso também é um percurso, né, Ana? Né, Jade? A gente não pode forçar demais, porque isso também, às vezes, diz muito também sobre o contexto familiar. Lá em casa todo mundo é muito falador, então isso ajuda demais, né? Gente, essa é uma realidade que a gente encontra até na universidade hoje em dia. Agora eu vou despedir da Ana Paula, porque ela vai ter que dar uma saidinha, e vou convidar outro acadêmico para participar dessa roda de conversa com a gente. Muito obrigada pela sua contribuição, viu, Ana? Com Deus. Obrigada. É um prazer te ter aqui. Até a próxima, viu? Dá tchau pro pessoal lá da Tchau, câmera. pessoal. Então, gente, para dar continuidade, eu recebo aqui agora o Hugo, também acadêmico da Unimontes. Gostaria de saber de vocês. O que vocês aprendem com essa convivência de pessoas de idades diferentes aqui na universidade? Eu acho interessante trazer o contexto para aqui, porque o nosso polo ele não é específico da Unimontes. Nosso polo é cedido por uma escola estadual. Logo, a gente não tem um convívio só com os nossos acadêmicos. A gente tem um convívio com o pessoal do EJA também, que ensina para a gente a questão principalmente com respeito às gerações antepassadas, tendo em vista que são pessoas mais velhas que a gente, e são pessoas que, mesmo com as dificuldades que enfrentaram na idade que eles tinham semelhante à nossa, eles permanecem na educação, que mostra de fato um exemplo de querência, que é o que falta em muitos jovens atualmente. Quando a gente vê, por exemplo, uma mulher de 40 anos que vem com o seu filho para cá para continuar seus estudos, a gente tem um exemplo a seguir de foco, de esperança de algo melhor para se viver, tendo em vista que ela já tem as dificuldades dela como mãe, como adulto no geral, e mesmo assim ela continua focando em seu estudo. Então a gente aprende com esse exemplo que a gente tem a seguir esse nível de querência, esse nível de esforço para atingir nossas próprias metas. Porque é isso que eles estão fazendo, eles estão buscando as metas que eles possuem. Exatamente. Quando fala sobre essa questão das diferenças das idades,
justamente essas reflexões que a gente tem, né, de encontrar, por exemplo, uma pessoa mais nova que está ingressando no curso junto com a gente. Por exemplo, quando eu entrei no curso eu tinha 20 ou 21, as meninas tinham 18, então tinha acabado de sair do ensino médio. Então você já fica um pouco reflexivo com essa questão do tempo. Só que aí você vê que entraram pessoas também mais velhas do que você no curso, e aí quando você senta para conversar, né, você começa a entender os desafios que a vida propõe. Então, às vezes não é nada eu ter entrado com 20 anos, sabe? Às vezes não é nada eu ter entrado com 21, como não é nada eu ter entrado com 45, por exemplo. Então é justamente essa questão das adversidades que vão moldando a gente vai aprendendo muito. A gente vai tendo noção das coisas, vai aprendendo a ter realmente essa querência. Você fica extremamente inspirado em ver pessoas mais velhas, já com filhos, sabe? Que enfrentam desafios diários, sabe? Não é um leão só, são vários leões que a pessoa enfrenta, tá fazendo um esforço para estar ali, por exemplo, um tempo que poderia estar com o filho, sabe? Cuidando do filho, fazendo parte desse crescimento, tá ali na universidade batalhando também para construir o futuro desse filho. Então isso é muito bonito. Você vê pessoas jovens, né, de 18 anos ali, entrando com aquele gás, com aquela empolgação de começar uma vida nova, sabe? Tudo é muito bonito, tudo é muito floreado. Então, é justamente essa questão de visões diferentes, de aprendizados. Isso é muito bonito. Eu acho que essas adversidades, essas diferenças de idade trazem essa reflexão diária, sabe? Você fica sempre nesse comparativo. Infelizmente, a gente fica nesse comparativo diário, né? Mas que seja um comparativo de uma forma boa, sabe? Não um comparativo, mas sim uma inspiração, uma reflexão diária. Então, isso é muito bom. Outro ponto importante é que a gente está na Unimontes, e a Unimontes ela oferece, de uma forma adaptada, o vestibular para pessoas 60 mais, permitindo assim o ingresso dessas pessoas. A gente já teve notícias aqui que os professores trouxeram de Montes Claros, de uma senhora de 78 anos que se formou em medicina, com 78 anos. E isso é admirável, ter toda essa dedicação, mesmo com todas as problemáticas que a gente sabe que aparece quando a gente vai envelhecendo, ela se manteve no foco dela, ela conseguiu atingir o objetivo dela. E, se eu não me engano, no ano que ela fez a prova, como o vestibular da Unimontes pede uma redação, na prova adaptada para os idosos, ao invés de uma redação, foi uma carta, com o mesmo tema da redação, mas para aproximar da realidade deles. Então, permitir essa inclusão deles para o ingresso nas universidades é de suma importância para que eles não se sintam isolados da sociedade. Porque a gente sabe que o quesito envelhecimento, ele não é igual para todos. Os hábitos que você tem durante a sua juventude, a forma que você é tratado dentro de casa, pelos seus próprios familiares e o contexto social que você vive vai influenciar diretamente na forma em que você envelhece. Vai ter gente que está aí batendo seus 60 anos com um corpo melhor do que muita gente de 19. Um físico melhor do que muita gente de 19. Mas isso por quê? Porque tem bons hábitos de saúde mesmo, questões de atividades físicas, alimentação, entre outras coisas que favorecem esse envelhecimento de uma maneira saudável. Muitas vezes a gente vai conhecer os famosos maracujá de gaveta, que não tem nem 30 anos. Justamente por causa de vícios, por causa de dependências que eles têm em algumas atividades que prejudicam a própria saúde. Então, esse também é uma questão de adaptabilidade da universidade, que é interessante trazer, porque facilita o ingresso e a socialização desses idosos. Sim. E eu acho que é muito importante essa diversidade dentro da sala de aula. Por quê? Porque eu aprendo com uma pessoa que é de uma geração passada da minha, como também ela aprende comigo. Então, meninos, para vocês, quais são os maiores desafios enfrentados nessa convivência com essas gerações que são de idades próximas? Eu acho que os principais desafios que enfrentam do conflito geracional, chamando assim, é a questão do modo de viver. Por exemplo, a nossa realidade, a realidade da nossa infância, não foi a mesma realidade da infância dos nossos pais, e muito menos dos nossos avós. Por exemplo, a minha bisavó estudou até o 4º ano do fundamental. Ela casou, teve os filhos dela,
não teve um motivo para ela voltar. Sabe ler, sabe escrever, sabe interpretar, totalmente alfabetizada. Mas também vão ter muitas pessoas de idade já que não tiveram essa mesma oportunidade de ser completamente alfabetizadas. Voltando mais para a nossa área de atuação, né, que é a área educacional. E a gente hoje está numa universidade. Para muitos, na época dos nossos avós, isso era bobagem. O estudo ensino era bobagem porque era mais vantajoso para a família que o adolescente ali nos seus 11, 12 anos começasse a trabalhar, começasse a ajudar no sistema da casa, porque as coisas eram mais difíceis de serem obtidas. E a gente já tem uma facilidade, uma praticidade maior. E também tem a questão do estereótipo do idoso fraco, que é o quê? Quando a gente pensa em alguém idoso, a gente vai sempre pensar em alguém que está doente, alguém que já tem menos força para realizar algumas ações, alguém que já não consegue andar sozinho. Então a gente tem esse estereótipo do idoso fragilizado, no geral, o que faz com que muitas pessoas acabem isolando os idosos por causa disso, por não querer ter esse cuidado para cuidar deles. E, de certo modo, esse é um dos principais problemas que a gente tem nessa sociedade em relação ao etarismo, a ficar com preconceito com o idoso. Atualmente tem algumas políticas públicas que visam reduzir isso. Um exemplo foi a troca do símbolo da preferência ao idoso, que antes era um senhor com uma bengalinha curvado, e hoje é uma pessoa ereta, né, normal, olhando para frente, escrito 60 mais do lado. Já tira um pouco esse estereótipo de fragilização do idoso. Bom, eu acho que a questão das gerações mesmo, a forma como a pessoa foi criada, né? Isso reflete muito nesse embate de ideias. Às vezes você, por exemplo, hoje na nossa geração a gente já tem um modo de pensar sobre determinados assuntos, sabe? Que outras pessoas mais velhas, elas já têm outros pensamentos, e outras pessoas mais novas do que a gente têm outros pensamentos. Então, hoje, debater essas ideias, por mais que hoje a flexibilização está muito maior, né, de muitas coisas, eu vejo que hoje em dia também tem um toma lá da cá, entendeu? Antigamente as pessoas elas tinham os olhos mais fechados para isso. Isso é bom que desenvolve o pensamento crítico, sabe? A pessoa ser mais crítica para as coisas, mas é justamente essa coisa de ideia, sabe? De eu estou mais certo, eu estou mais certo porque eu sou mais velho, sabe? Eu sou mais certo porque eu estou mais novo e estou aí acompanhando a tecnologia, essa área tecnológica. E onde, na verdade, a gente deveria apenas fazer um amontoado de ideias, sabe? E se ajudar. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que são coisas tão interessantes como, por exemplo, você sentar para ter uma conversa com seus avós, com seus pais, entender o que se passava na geração deles, tanto eles também nos ouvir o que passa na nossa geração e a gente ouvir os que estão vindo aí agora, sabe? Esse pessoal aí mais novo. Então é uma troca de ideias muito bacanas, que a gente poderia aproveitar mais, né? E, infelizmente hoje, como eu disse no início, é tudo muito corrido, às vezes a gente parece estar sempre sem tempo para as coisas e a gente não aproveita, né? Essa gama de coisas, esse leque de coisas que a gente tem, sabe, de diferentes gerações, de diferentes ideias, que isso poderia facilmente nos agregar e que às vezes eu sinto que é tudo tão maluco nos dias de hoje que a gente acaba afastando um pouco. Então eu acho que é realmente esse desafio das temporalidades, dessas ideias serem muito rígidas. Às vezes a gente tem parece que nossa mente é realmente um concreto, sabe? A gente quer a todo custo impor, mas a gente, ao invés de afastar, a gente poderia trazer isso mais para si. Maravilhoso. Chegamos ao final do nosso podcast. Agradeço a vocês a contribuição, as belas colocações. Foi muito rico. Agradeço a você que esteve até aqui acompanhando a gente. Creio eu que eu saio daqui com uma nova visão e buscar acolher mais ainda essas novas gerações que estão entrando agora, o pessoal que é da geração passada, da geração nova. O importante é a inclusão, é o respeito e
trazer a diversidade aqui para dentro da universidade. Aqui na Unimontes Almenara, essa troca de conhecimento entre as diversas gerações é o que torna a vida acadêmica tão rica e cheia de aprendizado. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigada, meninos. Por nada, a gente que agradece. A gente fica muito feliz de falar nesse tema, né, que é um tema tão pertinente, sabe? É uma coisa atual que a gente vive diariamente. E falar disso, colocar para fora, externar isso, sabe? Com a nossa visão. E também acredito que com essa visão que a gente tem, a gente vai ouvir de outras pessoas. Inclusive, deixem aí nos comentários, tá? A opinião de vocês sobre isso. Porque é justamente isso que a gente quer, essa troca de ideias, essa troca de diferentes atitudes, né? Porque cada um tem suas atitudes, suas opiniões. Então isso é muito bom, porque a gente acaba discutindo, né? A gente nunca chega no consenso das coisas, mas a gente pelo menos traz essa discussão para esse convívio diário e a gente passa a entender mais sobre as pessoas, passa a entender mais sobre o universo que é cada um, que é cada geração, que foi, que é, que vai ser. Então, a gente fica realmente grato de falar disso. Eu queria também fazer um convite para você que acompanhou a gente até aqui. Para um tempo do seu dia, no final de semana, procure alguém de uma geração passada, alguém da sua família, alguém que mora perto de você, e pergunta alguma história que ele tem. Ele sempre vai ter alguma coisa para contar para você e você vai gostar de escutar. Te garanto que ele vai ter alguma coisa interessante para compartilhar com você. E depois compartilha com a gente vai gostar de ler também. Ei, ficamos por aqui. Até o próximo podcast, gente. Tchau!